Então hoje aqui nós vamos falar sobre o metabolismo do carboidrato dentro do nosso organismo. Eu vou pegar isso baseado também em algumas dúvidas que vocês sempre têm, tá? E eu vou tentar fazer um esqueminha aqui simples, vou tentar fazer com que ele seja de fácil entendimento. Espero que vocês consigam me entender e me ouvir. E se não entenderem, perguntem, porque isso é fundamental para vocês conseguirem fazer escolhas melhores no dia a dia de vocês, tá? Infelizmente hoje a Mariana ela não pode estar aqui, porque é um horário complicado, né? Eu tenho esses horários meio loucos para chegar em casa. E vai depender de mim agora o entendimento de vocês. Eu espero que eu cumpra bem esse papel, tá? Eu vou começar aqui no quadro, tá? Se ficar baixo, vocês me avisem que tá baixo, ok? E a gente vai começar falando sobre isso aqui, ó. Carboidratos. Tem uma corrente que fala bem assim que não, a gente não pode eliminar o carboidrato da nossa vida. O carboidrato ele é essencial, ele é importante. Na verdade, o carboidrato ele é uma delícia, né? Ele é muito gostoso, dependendo da fonte que você vai buscar esse carboidrato, ele é fantástico. Desculpe. Só que a gente tem um problema. Nós temos outros macronutrientes, como as gorduras, e as proteínas. Aqui temos outros macronutrientes. Quando a gente fala de macronutrientes, nós estamos falando de alimentos na sua porção maior. Eu vou dar um exemplo então. Se eu quebrar a proteína em pequenas porções, nós vamos ter aminoácidos. E cada aminoácido vai ter uma categoria. Tanto que nós temos uma categoria de aminoácidos essenciais, tá? Então, se eu pegar gorduras, carboidratos e proteínas, esse aqui é o mais gostoso. Acredito que vocês concordam comigo. Tá espelhado, né? Eu vou virar e vai deixar de ser espelhado agora. Só um minuto. Vou virar aqui agora. E vou acabar com esse problema de espelhamento. Peraí. Agora sim. E aí? Agora tá certinho, tá bonitinho, né? Vou até baixar mais um pouquinho aqui. E aí, agora ok? Pelo amor de Deus, prestem atenção, hein? Deixa eu acertar aqui o meu suporte. Opa. Ok agora, né? Ok? Joia? Beleza. Então tá, desses três aqui, o mais gostoso é esse aqui, ó. Gostoso. Carboidrato. As gorduras também são gostosas. Só que o problema delas é que a gente tem feito a ingestão de gorduras muito sintéticas, né? Gorduras que são feitas a partir de óleos vegetais, que são extremamente processados e quando aquecidos a uma determinada temperatura, eles transformam a composição e se transformam tóxicos dentro do nosso corpo, exceto algumas outras gorduras, tá? Um dos exemplos de gordura que você pode aquecer em altas temperaturas é o óleo de coco, tá? Isso aí eu acho que vocês já sabem de cor e salteado, quem não sabe tá sabendo agora. Então tá, o carboidrato ele é muito delicioso. E esse aqui é uma das maiores dúvidas e uma das maiores questões que a gente recebe. Quanto de carboidrato eu tenho que ter na minha alimentação, quanto que eu não tenho que ter, quanto de proteína, quanto de gordura. Na verdade, para quem está começando o desafio agora, nós estamos em primeiro lugar regulando a nossa boia. Estamos fazendo uma regulagem de boia. Regulagem. E o que é essa boia? Leia-se hipotálamo. Nós estamos estabilizando o nosso hipotálamo.
Então, nós hoje estamos preocupados com o quê? Ingerir proteínas, carboidratos e gorduras de ótima qualidade. Ótima qualidade. Não adianta só a qualidade, tem que ter uma ótima procedência também, tá? Qualidade. Olha a dislexia aqui. Então, hoje, essa primeira etapa do desafio, para quem está fazendo pela primeira vez, o primeiro pilar que nós estamos apoiados, sai daqui, mosquito dos infernos. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Matei. Os vegetarianos que me perdoam. A primeira etapa do nosso desafio, para quem está começando, é fazer isso aqui, ó. Fazer a regulagem da boia. Regular o hipotálamo. Regular a produção de leptinas. A secreção, né? De leptinas e grelinas. Que nome absurdo, que nome feio. Imagina que esse aqui é o fundo, as grelinas aqui, ó. Vou marcar aqui. As grelinas, elas não gostam de ficar com pouca água, então elas são o fundo da caixa d'água. Então elas avisam que a água acabou, que ela tá baixa. Ó, coloca a água aí que eu tenho pouca água em cima de mim. E as leptinas, elas vão fazer um papel lá em cima. Falando bem assim, ó. A caixa d'água cheia, está cheia. Agora eu vou separar aqui, ó. Vou setorizar. Então, enquanto uma avisa que a água já está no fundo, a outra avisa que a caixa tá cheia. Então, os dois são reguladores do apetite, os dois são essenciais e são importantes dentro dessa regulação do nosso metabolismo energético. Por isso é importante que vocês entendam se a fome que vocês sentem ela é emocional, se é uma fome física. Normalmente uma fome emocional ela vem muito específica, você tem vontade de comer uma pizza, tem vontade de comer, sei lá, um sorvete. São coisas muito específicas, um chocolate, principalmente na TPM. Então, quando você tem essa vontade muito específica, normalmente ela está atrelada a uma fome psicológica, tá? E quando você tem essa fome correlacionada a sintomas físicos, por exemplo, estômago roncando, quando você analisa também de forma racional, utilizando o seu neurocórtex, que somos o principal animal aí no universo que tem o neurocórtex desenvolvido, que é a parte do cérebro responsável pela razão, e quando você utiliza a sua razão, você consegue entender, poxa, eu fiquei tantas horas sem comer, a minha última refeição foi tal hora, meu estômago está roncando, então provavelmente eu estou com fome. Então essa fome física, ela vem acompanhada de coisas muito racionais. Ela não vem acompanhada de loucura, tá? É tipo, eu vou relacionar aqui com uma coisa bem bonita, tá? Eu vou pagar aqui as grelinas e leptinas e vou fazer uma correlação aqui com vocês. A fome racional, vocês prestem atenção, é como se ela fosse o amor. É o amor, a fome racional. E a fome emocional? É como se ela fosse a paixão. Olha que lindo. Bonito, né? Como se ela fosse a paixão. E como que eu chego a essa conclusão? Por que eu estou fazendo essa analogia? Normalmente, a fome emocional, além dela estar ligada a sintomas de ansiedade,
que você precisa fazer algo para recompensar aquele momento transitório de ânsia, de angústia, você compensa às vezes com mastigar, ou você compensa com uma descarga de dopamina. Já ouviram falar desse neurotransmissor? Dopamina e serotonina. Você compensa, e olha que coincidência, né? A paixão, quando vamos analisar estudos científicos, ela está diretamente relacionada a esses dois neurotransmissores também, dopamina, serotonina, e tem também a ocitocina, né? Ocitocina. Só que a ocitocina, quando vamos falar de alimentos, de comida, ela não entra. Ela é a única que não entra aqui. Ela entra na paixão e entra no amor. Então esquece esse neurotransmissor aqui. E vamos pensar nesses dois aqui. Toda vez que você come uma comida com um carboidrato gostoso, de alto índice glicêmico, eu vou explicar o que é esse alto índice glicêmico aqui hoje ainda. E quando você come um carboidrato sem tanto valor nutricional, eles normalmente vêm atrelados disso aqui, de descarga de dopamina e serotonina. Por isso que é tão recompensador, tão gostoso você comer esses alimentos que estimulam esses dois neurotransmissores. Normalmente esses alimentos são ligados a carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? E a gorduras de má qualidade. A gordura de boa qualidade também tem correlação. Então, quando você vai comer aquela carninha com aquela gordurinha, dependendo de quem gosta, né? Tem gente que não gosta, você também sente essa sensação de prazer derivado do consumo de gorduras, tanto de má qualidade quanto as de boa qualidade. Então, a fome irracional é como se fosse o amor. O amor ele pondera, o amor ele perdoa, o amor ele analisa, né? Amor mesmo, eu estou fazendo o que aqui dentro desse relacionamento? A paixão, o coração bate forte, você olha de longe, você não resiste. O docinho faz assim pra você, ele faz assim, passa a mão na boca assim, passa a mão nos peitinhos, chama você. Isso aqui é a paixão, você vai, você não pensa, ela é irracional. Irracional. Ela é completamente irracional. A paixão, ela não quer saber dos fatores que fazem você se atrair por ela e dos prejuízos que você vai ter em relação a ela. Prejuízos, ela não quer saber dos prejuízos. Ela quer saber, deixa eu separar aqui o setor, ó. Isso aqui eu tô falando de paixão. Ela não quer saber dos prejuízos, ela quer saber do prazer. Ela está diretamente relacionada ao prazer. Ó, então temos prazer, temos prejuízos atrelados, mas que a sua fome emocional não quer saber dos prejuízos. Ela quer saber do prazer, ela quer saber da dopamina, da serotonina, independente das consequências. Blá, 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 blá. Deixa eu olhar aqui se vocês têm pergunta, porque eu não tô conseguindo ver o que vocês estão falando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando até agora? Tá difícil a fala? Tá difícil a linguagem? Ou tá de fácil entendimento até agora? Vocês estão conseguindo entender? Cheguei aqui mais próximo. Aproveitem. Então, esse é o esqueminha que nós vamos tentar reverter. Reverter, óbvio, de forma branda, de forma calma, de forma sem ser extremamente agressiva. Até porque quando você tem uma paixão, tenta tirar aquela paixão que você sente de perto de você. Vai dar mais vontade ainda de consumir a paixão, tá? Beleza, então. Já vi aqui que vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Qualquer coisa, manda mensagem. Então, prestem muito... Paixão faz mal. Dependendo da situação, ela faz mal. A paixão, ela pode virar um amor, sabe? Ela pode virar um grande amor. Só que
A maior parte das paixões, elas viram um relacionamento tóxico, sabe? E é o caso desses alimentos extremamente processados e extremamente equacionados para viciar vocês, que é o problema. Eles são equacionados pela indústria alimentícia para poder viciar mesmo, para fazer essa paixão aumentar. Aí vocês confundem essa paixão com amor, vocês acham que vocês não conseguem viver sem aquilo. Então o problema da paixão é que vocês acham também, além de tudo, que não tem como viver sem, não tem como viver sem. Isso é um grande problema. Vocês já colocam no vocabulário de vocês. Eu não consigo, eu não posso, eu não resisto. Imagine essa paixão aqui como se ela fosse um amante ou uma amante. Eu não sei quem já traiu aí ou quem já fez isso, eu nunca fiz. Mas quem já passou por uma situação dessa, é como se você estivesse se traindo por conta de uma paixão. Que é irracional, não mede prejuízos, ela tem a ver muito com ansiedade, às vezes você está passando problemas na vida e você vai encontrar uma válvula de escape aqui, nesses alimentos que envolvem a paixão. Agora, quando a gente vai falar de amor, novamente, eu não vou nem destacar o amor aqui, tanto, porque eu acho que a fala aqui é mais simples, eu queria destacar mesmo era a paixão. O amor, ele é racional, ele mede esforços, ou seja, peraí, você está fazendo isso por mim? Então eu vou fazer isso por você. Peraí, se você está me entregando saúde, você está me entregando vitaminas, minerais, está me ajudando a produzir mais, está tirando a minha ansiedade, está tirando a minha depressão, peraí, eu vou fazer por você. Então eu vou consumir você. Então essa é a ideia da fome racional e do amor. É uma entrega mútua, né? É um carinho mútuo. Então, eu quero que vocês saiam desse relacionamento tóxico, da paixão, não só tóxico, né? Porque ele é abusivo também. Esse relacionamento, além de tudo, ele consegue ser abusivo. O relacionamento com a fome emocional. Por que ele é abusivo? Abusivo. Por que o relacionamento com esse tipo de alimento, que são alimentos que não têm valor nutricional quase nenhum, ele é abusivo? Porque eles fazem você ficar doente. Hoje você vai ficar doente? Às vezes não. Às vezes vai demorar 1, 2, 3, 4 vezes, vai levar 20 anos pra você ficar doente. Aí você fala bem assim, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer comigo. Só que, quando aconteceu comigo, na minha família, foi no caso com a minha mãe, que ela teve um câncer de mama derivado da falta de atividade física sistematizada, que a gente chama de exercício físico, que são derivados de, além da sistematização de repetições, né, e intensidade. Além dela não fazer isso, ela fazia alguma ou outra coisa dentro da alimentação dela que era ruim, e além de ter tomado anticoncepcional por muitos anos de forma inadequada, né? Na época dela também era bem complicado. Então ela entrou nessa situação aqui de relacionamento abusivo. Ela teve uma mutilação do seio, ela teve sérios problemas emocionais também, não só por conta do alimento, né, mas por conta das pessoas que estavam ao redor dela. Então, assim, eu vivi isso na minha família e eu sei que uma hora a conta chega. Não chegou pra mim, mas chegou pra uma pessoa que eu amava muito. Aliás, que era o amor da minha vida na época, né? Minha mãe. Então, assim, esse relacionamento abusivo chegou até mim. E hoje tá fazendo sentido pra mim propagar a minha profissão de tal forma que eu consiga transformar vidas para que essas vidas tenham saúde daqui para frente. Mas saúde com equilíbrio. Você não tem que parar de tomar seu picolé, você não tem que parar de tomar o seu shake lá da Herbalife, nem o seu chocolate, você não tem que parar de comer nada, não tem que parar de tomar sua cervejinha. Você não precisa parar de tomar nada. Só que o que você precisa saber
é que o que faz mal em concomitância com o decorrer do tempo e o que só vai te fazer bem. Porque aí você consegue fazer uma poupança igual o banco, sabe? Toda vez que você come um alimento ruim, é como se você estivesse tirando muito dinheiro do banco. E toda vez que você come um alimento bom, em que você alimenta a sua fome racional e não a sua fome emocional, é como se você estivesse fazendo uma poupança e às vezes até mesmo um investimento, em que lá na frente você vai colher frutos. Eu acredito que ninguém quer viver até os 90 anos ou até os 80 anos, ou pelo menos ter os 10 últimos anos de vida numa cama, tendo o bumbum limpo, sabe? Pelos outros, usando fralda, que foi tudo que eu passei com a minha mãe. A gente tinha que dar banho, tinha que limpar o bumbum dela, que era uma coisa assim absurdamente terrível, porque uma pessoa independente fazia tudo, ia pra lá, ia pra cá, e de repente ela tá ali na cama, caquética, sem músculos, sem força, sem nada, e você tem que ir lá pegar ela e limpar. E passar a ter um cuidado que a pessoa tinha com você. E eu acredito que nenhum de vocês queiram isso, tá? Então, por isso eu tô aqui, eu criei esse desafio pensando nisso, pensando nessa parte ética que eu tenho com a minha profissão e com o meu público, o público que me segue. Eu sempre tive essa cobrança de criar uma consultoria diferenciada, de criar algo que eu já fazia no meu dia a dia, porque eu sempre fiz isso no meu dia a dia, só que eu fazia de forma mais tímida. E como eu tenho vocês que estão acreditando nisso aqui, eu também estou me entregando para vocês, para poder mudar a cabeça de vocês no sentido de parar de terceirizar a saúde de vocês. Parem de terceirizar a saúde de vocês e passem, tomem rédea, entrem no consultório do médico e saibam do que ele está falando. E tenham a condição de falar, não, eu não concordo. Por que você não concorda? Por causa disso, disso, daquilo. Para o médico poder também fazer um enfrentamento e utilizar o diploma dele de profissional para contrariar você. Ok? Ou mesmo ser contrariado, falar, eu não sei, nunca ouvi falar. E até mesmo para você tomar uma decisão, se vai seguir o tratamento ou não vai. Tá? Encontre um médico, encontre um nutricionista, encontre um professor de educação física de confiança, porque isso é raridade hoje em dia. Um profissional de educação física hoje, um nutricionista e um médico, é raridade você encontrar um de confiança. Tá? Pessoas que são honestas, idôneas, gostam de estudar e não estão presas ao sistema. Então, vou continuar aqui. Então, a nossa primeira etapa é voltada para isso aqui. E eu queria chegar aqui no carboidrato. O que nós temos aqui do carboidrato? Aonde que eu quero chegar do carboidrato? Carboidrato, de todos aqui, apesar de ser o mais gostoso de todos, ele não é um macronutriente essencial. Tá? Se eu pegar uma maquininha daquela de ursinho, puxar vocês e tacar vocês para dentro da floresta, pá! Lá dentro da floresta, dificilmente vocês vão achar isso aqui, ó, em abundância. Principalmente de alto índice glicêmico. É difícil achar, não é fácil achar, não. Então, se eu jogar vocês lá, vocês não vão conseguir encontrar isso aqui com facilidade. Tá? E vocês provavelmente vão viver mais disso aqui, ó. Proteínas, gorduras e fibras, né? Do que você encontrar no caminho. Por que ele não é um macronutriente essencial, o carboidrato? Porque o seu corpo ele fabrica, um dos motivos é esse, ele retira das gorduras e faz o próprio carboidrato. Só que com o nosso modelo de consumo atual, o que os meios de consumo obrigam nós, meros mortais, afegões médios, a fazer? A consumir o tempo inteiro. Então inventaram um tal de você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. A desculpa era de que esse de 3 em 3 horas ele ia impedir que você fizesse uma refeição, fizesse refeições médias, né? Médias. Refeições médias. Ao invés de, por exemplo, fazer uma refeição aqui 1 hora e fazer uma depois às 6, e aqui você fazer uma refeição média, e depois fazer uma refeição gigante, porque eu estou morrendo de fome. Só que, o que a maior parte dos estudos eles demonstram?
eu botar aqui direito, aqui, grande. O que a maior parte dos estudos eles demonstram? Grande. É que, se eu fizer essa refeição aqui com qualidade, parar de comer de acordo com a minha fome, eu não vou ter condições nenhuma de comer nessa refeição aqui, ó, de 3 horas. Normalmente eu não vou sentir fome. Só que o que fazem a gente ter como ação? Consumir de novo. Consumir. Aí quem é prejudicado nessa história aqui? Porque fica confuso. Pô, a minha caixa d'água tá cheia. E se ela tá comendo, peraí, tem alguma coisa errada. Aí sua leptina é empurrada assim de lado. Sai pra lá, você tá me dando a informação errada, porque você tá deixando entrar comida. Aí a sua leptina fica confusa e você começa a desregular o seu hipotálamo, de novo. Por causa dessa refeição aí. Aí você começa a desregular aqui, ó, nesse de 3 horas. A gente fala que isso daqui foi também um dos grandes motivadores para aumentar o sobrepeso e a obesidade no mundo. Esse de 3 em 3 horas aqui tá errado? Depende. Para uma pessoa que quer emagrecimento, isso aqui está completamente equivocado. Agora, eu, por exemplo, eu quero hipertrofiar, eu quero ganhar 10 quilos de massa magra. Talvez isso aqui para mim faça mais sentido, distribuir mais as refeições dos macronutrientes. Agora, se eu comer com qualidade, eu vou querer consumir menos aqui. Agora, e se eu comer sem qualidade? Se eu comer aqui sem qualidade, provavelmente aqui, ó, eu vou sentir muita fome. O que é sem qualidade? É comer coxinha, tomar o refrigerante, é comer aqueles carboidratos com muito alto índice glicêmico, pouca fibra e sem valor biológico nenhum. Isso aqui, sem qualidade, somado com 3 horas, na verdade às vezes nem 3 horas, às vezes a partir de 1 hora você já está sentindo fome de novo. Aí você espera porque mandaram você esperar mais 2 horinhas, tá? E quando eu faço aqui uma média de boa qualidade, provavelmente na hora que eu for fazer, se eu fizer esse intervalo grande aqui, de 5 horas, 4 horas, provavelmente aqui eu não vou conseguir fazer a grande. É difícil fazer essa grande aqui, porque eu comi muito bem na média de boa qualidade. Eu vou conseguir fazer outra média de boa qualidade, olha lá. Ah, mas por que eu chego a esse ponto? Porque você está consumindo fibra, você está consumindo minerais, o seu corpo está realmente nutrido, o seu corpo recebe a informação certa. Então, se eu como uma média com bastante folha, ou folhas o suficiente para me deixar saciado, como uma boa proteína, como carboidrato de boa qualidade, independente se ele é de alto ou baixo índice glicêmico, mas como de boa qualidade e tendo noção que eu também não devo exagerar. Provavelmente daí 5 horas eu não vou ficar com essa fome desgraçada aqui. A sem qualidade, a coxinha, o refrigerante, ele faz eu sentir fome em menos de 1 hora às vezes. Então é importante que vocês tenham isso aqui em mente de vocês. E vamos passar para o próximo tópico. Estou sendo muito rápida, estão entendendo? Perguntas? Deixa eu dar um pause. E aí? Vocês estão entendendo? A outra está falando de vinho aqui, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu volto no vinho. Então vou continuar aqui. Agora vamos falar aqui do metabolismo aqui dos carboidratos. Por que o carboidrato às vezes ele é um grande vilão? Você não tem que radicalizar e tirar ele de vez da sua vida. Você tem que tirar ele da sua vida de forma consciente. Então imagina que esse aqui é você. Você, criança ou adulto, não sei como é que é a sua condição hoje. O desenho está maravilhoso. Nossa, parece que eu nem brinquei de desenhar crianças, né? Assim é mais fácil. Você aqui. Bracito, 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 bracito. Nananana. Tá aqui você. Uma pessoa feliz. Super feliz.
e você tem consumido de forma exagerada ao longo da sua vida carboidratos de forma inconsequente, evitado saladas, evitado frutos, evitado isso, evitado aquilo. E você tem dado mais atenção a alimentos gostosos, com alto valor de carboidratos e muito gordurosos, mas aquela gordura processada, aquela gordura muito industrializada. O que acontece? Seu corpo, você tem uma situação aqui, ó, isso aqui, o açúcar no sangue, açúcar, isso aqui está no seu sangue, ó, a corrente sanguínea, vou colocar aqui que é o sangue, blá blá blá. Você tem a gordura, que ela fica aqui, ó, ela tá aqui, ó, na sua pele, tem também lá dentro dos órgãos também, né? Essas bolinhas aqui são a gordura. E aqui, vou colocar aqui, ó, embaixo. Aqui embaixo, você tem um tecido que é responsável pela contração musculoesquelética, que são as proteínas. Proteínas. Aí tá, beleza, você tá lá sempre consumindo aquele carboidrato, você não faz exercício, digamos que essa pessoa seja sedentária. Vou colocar aqui, sedentário. E além de tudo, come mal. Come mal. Então tá, aqui, onde estão as proteínas aqui, nós temos também uma via que nós chamamos também de via do açúcar. Nós também temos açúcar aqui dentro do músculo, quando sinalizamos que precisamos de açúcar dentro do músculo. Se você não estiver fazendo isso, se você não estiver fazendo exercício, você não tem açúcar. Então você não tem tanto açúcar assim aqui dentro do músculo. Então, onde que o exercício entra bem na história aqui do metabolismo é de regular todo esse sistema aqui. Isso aqui, esse açúcar aqui que está no sangue, deixa eu colocar aqui, sangue, pra vocês entenderem melhor. Esse açúcar que está aqui dentro, ele está aqui para mandar energia para os órgãos, para o coração, então aquela energia rápida. O açúcar é como se fosse um combustível turbo. Então o açúcar, ele é um combustível turbo. Ele é um turbo. A gordura, ela é um combustível, aqui ó, combustível turbo. A gordura, ela é um combustível para utilização lenta, ou moderada. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma caminhada, estiver andando um pouquinho mais apressado, mas não estou muito ofegante, imagina aquela tabelinha lá de Borg lá que a gente colocou lá no desafio de vocês. Se eu estiver caminhando de forma lenta ou moderada, eu estiver fazendo um trote de forma lenta ou moderada, eu vou estar ativando de forma predominante, não que os outros não estejam trabalhando, as minhas proteínas, as gorduras não estejam sendo consumidas, todo mundo está sendo consumido ao mesmo tempo. Só que de forma predominante, eu tenho esse acontecimento aqui, está queimando gordura, tá? Só que tem um problema, estou queimando gordura o dia inteiro, que é o que a maioria das pessoas fazem. O dia inteiro nós ficamos em lenta ou moderada intensidade, enfim. Só que o que acontece? Quando eu consumo muito esse macronutriente aqui, a tendência do meu corpo é querer repor, tá? Então estou lá caminhando, dou aquele trotezinho de leve, não me canso muito. Nossa, estou muito bem condicionado, não vou nem aumentar minha corrida. Estou correndo a 10 km por hora e consigo conversar. Uma coisa errada. Isso não é alta intensidade, isso é moderada intensidade. Está correndo e está conseguindo conversar, moderada intensidade. Você está ativando o metabolismo da gordura. Mas eu quero queimar gordura. Tá, mas tudo que você gasta, você repõe. Então gravem isso aqui, ó. Tudo o que você
gasta, você repõe. Gravem isso aqui, ó. Tudo que você gasta, você repõe. Então, na hora que você estiver consumindo isso aqui, ó, a tendência é que seu corpo dê sinalização para os neurotransmissores, para a questão hormonal, de que você precisa repor gordura, tá? De que você precisa criar mecanismo para estocar mais gordura, ok? Aí vamos voltar lá para o açúcar. O açúcar, como ele é um combustível turbo, e nós ficamos a maior parte do dia em baixa ou lenta intensidade, baixa, moderada ou lenta intensidade, ele não tem o papel dele bem estabelecido aqui no nosso corpo. Ele dá energia para algumas células, dá energia para levantar ou para fazer ações rápidas. Ele é aquela energia, imagina um Opala turbo, carburado, sei lá o que mais, que em 100 metros ele anda, sei lá, 200 km por hora. E no tanque dele temos lá, sei lá, 50 litros de gasolina. Ele andou a 200 km por hora, num trecho de 1 km, gastou meio tanque, porque ele precisou de muita energia. É quando eu utilizo o açúcar. Agora imagina uma Brasília velha, ou um Up, aquele carrinho da Volkswagen, que economiza pra caramba, só que ele não consegue atingir altas velocidades. Ou um Golzinho, eles não conseguem atingir altas velocidades. Vamos ver que eles vão a 130, 140 km por hora, enquanto o Opala velho vai lá 200, 250 km por hora, num trecho de 1 km. Esse carrinho, esse Gol, ele vai gastar bem menos, ele não vai precisar ativar um turbo, ele não tem turbo, e ele vai utilizar só o recurso da gordura para poder auxiliar ele até a energia. Ele vai gastar bem menos o tanque de gasolina dele. Enquanto o Opala gastou metade, gastou bem a energia, o Golzinho, tadinho, ele consumiu aí, sei lá, 1/4 ou até menos nesse trecho de 1 km, bem menos, às vezes 1/10 ele gastou. Então, o açúcar é aquele combustível turbo, é aquele que quando você precisa correr para pegar um ônibus, é aquele que você precisa correr para fugir do ladrão. É aqui que o seu metabolismo entra, é no metabolismo do açúcar, tá? O açúcar é o turbo de vocês. Por isso que a nossa orientação é que vocês façam HIIT, que façam exercício de alta intensidade e levem a musculação até a falha, tá? Só que, se eu não tenho essa sinalização de que eu tenho um carro turbo, se eu estou utilizando o meu carro igual uma Brasília velha ou igual um Golzinho velho, que consome pouco, que é econômico, sabe? Isso aqui é a galera da economia, ó, é gordura. Lenta ou moderada, ó. Se eu estou utilizando, não estou utilizando o meu modo turbo, o meu corpo ele entende o quê? Que eu preciso estocar muito mais gordura, porque eu utilizo mais durante o meu dia gordura. Eu preciso estocar gordura porque eu utilizo o tempo todo gordura. Beleza. E o que acontece com esse açúcar aqui, que é o carboidrato? O que acontece com ele quando ele entra no meu corpo? Como o seu corpo ele já recebeu a sua sinalização de que ele precisa estocar mais gordura, ele não quer perder, porque daqui para baixo ele não sabe onde você está. Daqui para baixo ele não sabe se você está perdido, ele não sabe se você está em casa, ele não sabe se você está em uma situação em que você não vai comer tão cedo. Então o seu corpo, numa medida inteligente, ele fala bem assim: tudo o que entrar, nós vamos estocar. Ah, mas eu não consigo, não tenho lugar para guardar açúcar, porque o único lugar que eu tenho para guardar açúcar ou é no sangue ou é dentro do músculo. No músculo, eu não consigo guardar porque ele não está usando. Se não está usando, ele não vai deixar eu entrar aqui dentro. Então, o músculo já está descartado. A minha glicemia, ela tem um limite. Então, o que eu faço com um excesso de docinho, Coca-Cola, com esse brigadeiro que vocês comem? Nosso corpo é inteligente, ele é sábio. Ele pega esse açúcar e transforma em mais gordura. Ele vem aqui e transforma em gordura. Só que você come mais docinho, ele transforma em mais gordura. Você come aquele carboidrato de má qualidade. Eu vou dar um exemplo, uma coxinha que além de gordura, ele tem a massa refinada que vira carboidrato. Aí você está na TPM, você come 5 barras de chocolate. Ah, mas eu estou ainda na TPM. Comeu mais 5 barras de chocolate. Aí você bebe cerveja o dia inteiro.
Ele vai pegando o açúcar e transformando em gordura, porque ele não quer perder. Ele é tão inteligente que ele pega o açúcar e converte em gordura. Só que aí ele vai criando um estoque desordenado. Um estoque extremamente desordenado. Extremamente, porque esse lugar aqui, ó, ele não foi projetado para guardar esse tanto de gordura aqui. E vai, e você come, e você vai em festa, e você come salgadinho, e você come isso, e come aquilo, e vai se passando os anos e você cria esse estoque aqui, ó, que não existia. Sabe quando você compra um apartamento de 40 metros quadrados, é só você, aí você casa? Ainda é só você. E o seu marido não tem necessidade de aumentar o espaço. Só que aí vocês têm um filho, 2, 3, sei lá, tem 4 filhos. Pai e mãe vêm morar junto. Vocês vão continuar morando no mesmo espaço de 40 metros quadrados? Vocês vão aumentar o espaço. Vocês vão ou procurar outro apartamento, ou vão aumentar o espaço da casa de vocês, se for uma casa que vocês estiverem morando. Vocês vão aumentar o espaço. Ó. O seu corpo é inteligente, ele vai aumentar, ele vai criar uma regeneração de colágeno de forma amplificada e vai aumentar o tamanho da sua pele. Só que nós criamos um grande problema, porque como isso aqui não foi criado para estocar mais gordura, esse espaço aqui, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar inflamado, porque isso aqui não foi um lugar feito para isso. Fica inflamado e começa a pele a ficar esburacada, fica aquela gordura dura, aquela pele densa. Tá tudo, ó, que merda. E tem um outro problema. Essa camada aqui, ó, que não tá inflamada, estão vendo aqui, ó? Essa camada aqui, ó, que não está inflamada, é a que fica acessível. Então, toda vez que eu vou fazer uma atividade, eu vou lá e consumo gordura. Consumo gordura, consumo gordura. Só que eu criei um sinal pro meu corpo que eu estou fazendo lenta ou moderada intensidade. Então, meu corpo vai criar um sinal e mandar para cá, eu preciso repor, tá faltando, eu tenho que repor. E ele esquece desse estoque que tem aqui atrás. Ele não sabe mais usar, ele só está guardando. Aí eu como não, né? Eu dispenso, né? Uso durante o dia a dia, moderada baixa intensidade. Gasto as minhas reservas de gordura que estão acessíveis. Meu corpo vai lá e repõe de novo. Por quê? Por que ele repõe? Porque você vai lá e come outro carboidrato, e come outro alimento que vai se transformar em gordura também, de má qualidade, como chocolate, tomo refrigerante, como demais aquela batatinha doce, tô achando que tá me fazendo bem, aquela batatinha doce é saudável, é fitness, mas como tem excesso de carboidrato, eu vou guardar de novo, eu vou guardar. E esse estoque aqui fica sempre ali no cantinho, não vou usar. Imagina que você tem uma empresa, imagina que você tem 10 prateleiras para trás e tem uma que fica na sua frente acessível. Todos do mesmo produto. Chega o cliente, você vai lá, pega, vende. Chega o cliente, pega lá e vende. Quando acabou essa prateleira aqui, você vai lá e recebe outra remessa. Já entrou ali. Você nunca consegue usar o estoque que está atrás. Aquele estoque fica ali. E anos, e anos, e anos. E começa a fazer parte da sua vida aquilo ali. Aquilo ali fica cada vez mais difícil de sair, de você utilizar isso aqui. E como que eu faço para acessar isso aqui? Você falou que se eu fizer exercício de moderada ou lenta intensidade, a tendência é eu mandar uma informação para continuar repondo meus estoques de gordura. Como que eu vou fazer para acessar isso aqui? A ideia, em primeiro lugar, é a gente diminuir o nosso estoque de açúcar durante o exercício, usar o modo turbo, fazer exercício de alta intensidade. Por que usar o açúcar? Não entendi. Quando eu uso o açúcar ele tem reserva limitada. Tanto tem reserva limitada que eu consigo guardar ali um pouco no sangue e um pouco dentro do músculo. Só que é pouquinha coisa. Que o meu corpo ele transforma em gordura, esse açúcar. Só que o meu corpo ele também é tão inteligente que como daqui para baixo ele não sabe onde eu tô e ele não sabe quando que eu vou precisar usar o meu modo turbo, caçar, pescar, fugir, ele já deixa preparado aqui um sistema para eu poder converter essa gordura em açúcar.
Eu consigo converter essa gordura em açúcar. Só que eu não vou conseguir converter essa gordura em açúcar comendo mal, tomando refrigerante, coxinha, chocolate. Eu não vou conseguir nunca. Nunca eu vou conseguir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um estresse. E qual é o estresse que a gente utiliza? Baixar um pouquinho o carboidrato, porque eu não quero colocar estoque aqui na frente. Eu quero atingir esse estoque aqui que está inacessível. Eu quero tirar essa prateleira daqui, eu preciso esvaziar essa prateleira, puxar essa cadeira essa prateleira para frente para começar a ter acesso de trás. Só que se toda vez eu esvazio, chega mais estoque, eu nunca vou conseguir empurrar. A prateleira está pesada. Não vou conseguir puxá-la nunca. Então eu preciso criar esse estresse, eu preciso... não me manda mais estoque, não me manda mais remessa, não me manda. Ou me manda menos, para dar tempo de eu consumir isso aqui. Aí o açúcar, como que ele vai chegar aqui? Eu vou baixar o meu estoque de açúcar, eu já não tenho estoque de açúcar, né? Eu vou criar um estresse através do exercício. Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver aqui, ó. Um estresse através do exercício. E esse estresse, ele, através do modo turbo, ele vai baixar meu açúcar e meu corpo vai entender que ele precisa repor açúcar. E mais ainda, com a frequência que eu peço esse açúcar aqui, a medida da frequência que eu peço esse açúcar aqui, o meu corpo ele entende que ele precisa aumentar isso aqui, ó, as reservas dentro do músculo. Para que eu vou ficar toda vez gastando aqui se eu posso guardar aqui dentro? Só que eu não guardava aqui dentro antes porque eu não estava usando. Para que eu vou guardar aqui dentro se eu não estou usando? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo aí pegando. Todo mundo aí de boa pegando. Vou continuar, hein? Então, olha só. Criei um estoque aqui, ó. Um estoque de açúcar. Porque eu criei um estresse pedindo açúcar. Esse estresse, ele fez baixar meu açúcar sanguíneo, porque eu não tinha tanto estoque dentro do músculo. Deu enjoo, deu náuseas, deu dor de cabeça durante o exercício. Isso é ruim? É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque eu tenho que mandar um sinal para o meu corpo que eu não quero mais esse sintoma. Eu não quero mais passar por essa baixa de glicemia aí no sangue. E como que eu vou mandar essa informação para o meu corpo? Insistindo às vezes um pouquinho no exercício. Ou estou um pouquinho enjoada, mas insiste só mais um pouquinho. Tem gente que não vai ter essa sensação. Eu, por exemplo, se eu fizer exercício, como eu estou há muitos anos acostumada a utilizar esse mecanismo, posso fazer o exercício que for... Eu fico esgotada, mas eu não fico com enjoo, não fico com... vista escurecida às vezes eu fico, mas enjoo não. Mas tem muita gente que fica com enjoo, porque baixou demais a glicemia. Deita, levanta a perninha pro alto, espera recuperar, espera o corpo apaziguar, porque na posição horizontal o seu corpo vai entender que você está querendo acalmar, está precisando de repouso. Então deitou, ele já vai ativar um modo que a gente chama de parasimpático, aí, que é um modo em que você vai ficar calminho, sabe? Então ele vai, peraí, ó, ele tá calmo, você consegue consertar o carro andando? Você não vai conseguir consertar o carro andando, trocar o pneu do carro andando. Então você vai deitar, ele vai trocar seus pneuzinhos, vai regular, você vai levantar, vai se sentir melhor, insiste de novo. Vai lá, corre, ou se não tenta de novo exercício de musculação, você vai sentir um enjoo de novo. Você criou um estresse para o seu corpo. E desse estresse aqui que você cria uma sinalização e você cria uma secreção de hormônios que são reguladores aí do metabolismo energético que vão entender que tem que aumentar o estoque aqui dentro do músculo. Então eu vou passar a guardar açúcar aqui dentro do músculo. Tá, mas eu gastei só açúcar. Onde é que a gordura entra nessa história? O que acontece? Quando eu estou com baixa ingesta de carboidratos, ou uma ingesta com mais qualidade, mas baixa ainda assim, e tem o jejum no meio da história, que é aí onde a gente queria chegar também, o jejum tem restrição de tudo, de todos os macronutrientes, eu tenho um outro tipo de estresse. O meu corpo ele passa a entender o quê? Ó, a gente está sem esse estoque aqui da frente,
A gente ainda tem um pouquinho aqui, vamos transformar isso aqui, converter isso aqui em açúcar, converter isso aqui em açúcar, converter isso aqui em açúcar. Você vai usando, até chegar uma hora que você vai chegar nesse casca grossa aqui, ó, essa gordura casca grossa. E essa gordura casca grossa, ela vai ser afetada por esse estresse aqui que você está causando no exercício. Você baixou de novo o seu açúcar, isso repetidas vezes, tá? Baixou de novo o seu açúcar, criou um estado de estresse, o seu corpo precisa de açúcar para repor dentro do músculo, porque você já criou a reserva aqui dentro, já criou uma sinalização de que seus músculos estão mais potentes, estão mais permeáveis, eles deixam o açúcar entrar agora. Você criou essa sinalização, mas não tem mais material, acabou o material. Seu corpo é tão inteligente que ele vai fazer assim, vai falar assim, vamos fabricar nosso açúcar, vamos continuar fabricando. Mas da onde que a gente vai fabricar? Gordura no fígado, vamos fabricar açúcar. Opa, gordura no fígado está menor, deixa um pouquinho lá, vamos fabricar daqui agora, dessas reservas aqui. Açúcar, ele vai converter em açúcar, vai jogar para cá para dentro. Porque a prioridade do seu organismo, o que eu gasto, tudo que você gasta, você repõe. Então, isso quando eu provoco no exercício o gasto daquilo. Isso aqui eu estou fazendo uma forma indireta de gastar gordura. Então, de forma indireta, eu consigo emagrecer. De forma direta eu também consigo emagrecer, mas é praticamente 90% derivado da alimentação. Isso aqui, ó, não é o principal motivador do seu emagrecimento. Lento ou moderada intensidade. Está errado fazer exercício de lento ou moderada intensidade? De forma alguma, a gente tem que revezar. Fazer lento ou moderado de vez em quando, porque nosso corpo também precisa de exercício de lento ou moderada intensidade. Só que como o nosso objetivo é emagrecimento, nós estamos utilizando uma ferramenta fantástica, incrível, que vai regular todo o mecanismo de funcionamento de consumo de macronutrientes, que é o estresse pelo exercício de alta intensidade, que é o turbo. Então a gente vai precisar ficar nesse estresse por mais vezes, com mais frequência, tá? Então, desse estresse aqui, eu vou consumir essa gordura que está estocada, que está lá agarrada, já tem 10, 20 anos. Só que não é no primeiro dia, não é no segundo, não é no terceiro. Às vezes vai demorar tempo, leva tempo. E vocês têm que ter paciência. E se isso aqui ficou 10 anos, vocês querem que em 2 meses isso aqui saia daqui? Ele vai sair com paciência. Com paciência. Mas quanto mais sinalização você der, melhor. E uma das sinalizações que a gente encontrou para poder ativar ainda mais o processo de gliconeogênese, que é a transformação da gordura estocada em açúcar através desse processo aqui. Eu consigo, obviamente, pegar essas reservas de gordura que já estão inflamadas, estão há muito tempo inacessíveis. E como que eu vou potencializar isso aqui? Através do temido e mal falado jejum. Jejum é para emagrecer? Não, não é para emagrecer. Sinto decepcioná-los. Não é para emagrecer. O jejum, ele vai ser uma ferramenta, ele vai servir como ferramenta para você emagrecer. E para quem quer ganhar massa muscular com qualidade, com densidade, isso aqui também vai ser fundamental. Só que você não vai precisar fazer de uma forma tão estressante. Você pode fazer em menos horas, tá? O tempo de você dormir e mais algumas horinhas já é o suficiente. Por que ele é uma ferramenta interessante? Porque que não vai entrar nenhum macronutriente, principalmente o açúcar não vai entrar, tá? E você vai dar descanso para o seu sistema digestivo. E além desse descanso que você vai dar para o seu sistema digestivo, você vai dar um tempo para o seu corpo pensar. Só que não existe você fazer isso aqui sem
durante as janelas, né, de alimentação, você comer bem. Você precisa comer vitaminas, fibras, fruta inteira. Por que a fruta inteira? Porque eu acredito que os deuses do céu, Jesus, Deus do cristianismo, Deus do hinduísmo, Deus da onde que for, não criaram as nossas frutinhas completas pra gente bater no liquidificador, que senão ele teria criado, que agora vem o liquidificador. Aí apareceu o liquidificador pra você tacar a fruta dentro. Se a fibra tá lá, o suco da fruta tá lá e todos aqueles emaranhados que formam aquele formato da fruta estão ali, direto da planta, você pode ter certeza que eles estão prontos para o consumo. E não existe essa de eu não gosto disso ou eu não gosto daquilo. Porque você toma remédio. Remédio, se você mastigar, ele é horrível. Mas você toma para resolver uma dor. E quando a gente utiliza o jejum, a gente utiliza como uma ferramenta para resolver uma dor. E óbvio, isso aqui tem que ser enquadrado como um estilo de vida, tá? Se eu largar hoje, vocês na floresta, se hoje em dia acabar toda a comida do mundo, vocês vão ter que fazer jejum, vocês vão ser obrigados, vocês não vão morrer com um dia, não vão morrer com 2, não vão morrer com 3. Tem um caso de um rapaz, nos anos 50, o nome dele é Engels, eu esqueci o sobrenome dele. Ele ficou 370 dias, eu acho mais ou menos, sem comer nada. Ele só estava fazendo a ingesta de vitaminas e chás. Comer mesmo, ele não comeu nada. Ele não morreu. Óbvio, foi feito um acompanhamento médico. Isso foi um estudo de caso realizado nos anos 60, mais ou menos. Que deu certo. O cara era obeso, perdeu acho que 100 e poucos quilos durante esse período de jejum. Foi até difícil voltar a alimentação dele. E a gente aqui não está sugerindo um jejum dessa forma estressante e absurda. Um jejum de 16 a 20 horas já é o suficiente para causar um ótimo estresse no seu organismo. E a gente é tijolinho por tijolinho, sabe? Não precisa ficar fazendo 48 horas, 72 horas, tanto tempo. Eu preciso ter uma média de jejum, tá bom? Não, cancela, compartilha. Fala mais um. Começar de novo aí o assunto do jejum. Vamos lá. Pra continuar aqui. Então, ó. Eu tava falando de gliconeogênese, gordura estocada. O vídeo acabou, gente. Que o Instagram deixa 1 hora de live. E eu me perdi aqui no tempo. Era pra eu ter parado e avisado vocês. Comecei a tossir. Ó, vamos lá. Tava falando de gliconeogênese, gordura estocada e açúcar. Quando eu tô falando do jejum, quando a gente fala que o jejum ele vai ser uma ferramenta para a gente poder criar um estresse no corpo, não é só para criar o estresse. E o jejum ele não é para emagrecer, tá? Não é para emagrecer, me desculpe. O jejum ele é uma ferramenta para regular todo o nosso metabolismo energético. Como que ele vai regular? Dando um descanso para o nosso sistema digestivo. Porque se você repara o seu cachorrinho, quem tem cachorrinho aí, vê lá se o cachorrinho ele olha no relógio assim e fala bem assim, tá na hora de comer. Seu cachorrinho fala isso? Não, né? Ou ele fala bem assim, vou ali com os amigos ali, ó, comer uma sopa de ossos. Eu nunca vi cachorro fazendo isso. O cachorro, ele sente a fome física, vai lá e come. Meu cachorro aqui em casa chega a ficar 15, 16 horas de jejum, por incrível que pareça. Que ele fica o dia inteiro ali deitado ali, se eu não tirar ele dali para fazer um exercício, ele não sai. Então, o jejum, ele é uma ferramenta para a gente regular o nosso metabolismo, dar um descanso para o nosso sistema digestivo e criar o estresse da entrada do açúcar. Se não está entrando açúcar, eu preciso fazer o processo de gliconeogênese para poder fazer isso aqui, ó, um exercício, para poder utilizar e fazer um exercício de alta intensidade. Como que eu vou fazer um exercício de alta intensidade sem açúcar? Você vai obrigar o seu corpo através do jejum, em dias alternados,
ou uma vez na semana que seja, mas em algum momento você vai obrigar de forma espontânea com que seu corpo utilize essa gordura aqui, ó. Através do jejum, eu vou evitar de consumir mais macronutrientes ainda. Os nossos ancestrais faziam isso aqui de forma recorrente. Só que veio uma indústria toda potencializada para fazer com que a gente consumisse, que disse assim, não, o jejum está atrapalhando a gente. O jejum não deixa a gente vender, o jejum não deixa a pessoa doente, porque ela não come porcaria. O jejum, ele deixa a pessoa magra, então como é que eu vou fazer aquela pessoa emagrecer? O jejum não leva a pessoa para o hospital. Comer natural também não deixa a pessoa ir para o hospital. Eu estou dando um exemplo chulo aqui, tá? Tem um livro chamado Jejum, uma Terapia, que ele conta todo o contexto histórico da prática do jejum. Por que que ficou endemonizado essa questão do jejum? Por que que hoje a gente fala, meu Deus, eu vou morrer se eu ficar 1, 2 dias sem comer? Ou se eu ficar 5 horas sem comer, eu vou morrer? De onde que veio isso? A gente tem uma cultura de mais de 150 anos e uma prática implementada dentro da Faculdade de Medicina, que é uma lavagem cerebral, que começou a ser realizada nos Estados Unidos, devido a uma prática muito acentuada de terapias homeopáticas e derivados do jejum, que estavam trazendo saúde para as pessoas, e dessa saúde as pessoas chegavam ao ponto de não requerer mais os serviços médicos, não ficavam doentes. Elas mesmas, quando ficavam doentes, sabiam as práticas terapêuticas que tinham que fazer, então elas consumiam alimentos fibrosos, frutas, vegetais, proteínas de alta qualidade, faziam o jejum em alguns períodos do ano, do mês, e não ficavam doentes. E isso começou a atrapalhar uma classe que estava interessada nisso aqui, ó. Nisso aqui. Pensa, se você come de 3 em 3 horas, você alimenta o supermercado, você fica gordinho, então você tem que ir no nutricionista, você fica doente, então você tem que ir no médico, e se você fica mais doente ainda, você tem que ir para o hospital, então você tem que continuar pagando o seu plano de saúde. Então nós temos uma série de coisas que fazem essa roda da fortuna girar. Então quanto mais você come, mais você consome, mais você fica doente, mais você frequenta profissionais que às vezes estão incapacitados a lidar com o seu problema. Porque hoje em dia não tem mais nutrição na faculdade de medicina. Antigamente o médico ele passava a receita de um alimento para você consumir. Hoje em dia não, o médico ele passa lá a receita do remédio com marca, e às vezes até para em algum momento, algum período da vida dele, ele poder se beneficiar, e às vezes de forma ingênua, de forma inconsequente, de algum benefício que a indústria dá para ele. Eu já ouvi falar de viagens, isso na minha pós-graduação a gente ouvia falar disso, de médicos que recebiam viagens, recebiam premiações como carros, para poder o quê? Receitarem remédios para vocês continuarem nesse ciclo aqui. E qual é o problema do remédio? Tem remédios que às vezes o efeito colateral aparece em até 5 anos. Então você nunca vai saber que foi aquele remédio que causou aquele efeito colateral. E você vai começar a ficar dependendo de outro remédio, e de outro remédio, e de outro remédio. E esse ciclo sempre continua. O jejum, então, ele vai ser uma ferramenta dentro desse cenário de emagrecimento para eu evitar o consumo do açúcar, para eu criar um estresse em que eu preciso do açúcar, por isso eu tenho que fazer o exercício também. Não adianta eu fazer jejum e não fazer o exercício em alta intensidade. Porque se eu fizer em baixa intensidade, eu vou sinalizar que eu preciso repor estoque de gordura. Se eu fizer em alta intensidade, eu vou sinalizar para o meu organismo que eu preciso repor os estoques de açúcar. Só que se eu estiver fazendo jejum combinado de uma alimentação com baixa ingesta de carboidrato, fibrosa, com uma boa quantidade de vitaminas, uma boa quantidade de vegetais de alto valor biológico, eu vou sinalizar para o meu corpo que eu preciso gastar isso aqui. E aí o processo de emagrecimento, ele acontece com calma, com qualidade. Isso aqui, ó, vocês vão conseguir com muita facilidade fazer nesses períodos. Isso aqui vai ajudar vocês a regular a boia da caixa d'água de vocês. Porque para eu consertar a boia da minha caixa d'água, eu preciso esvaziar a caixa d'água. Porque senão eu não tenho acesso ao mecanismo. E às vezes para eu esvaziar não vai ser só diminuir as refeições, as quantidades.
Às vezes eu vou precisar criar um outro tipo de estresse que está relacionado ao jejum. Então, eu espero que esse tema de hoje aqui, essa live de hoje aqui, para vocês que nunca viram esse tipo de conteúdo, ela sirva para abrir a cabeça de vocês e tirar uma venda que está grudada aqui no olho de vocês, de que vocês precisam consumir o tempo todo. Se vocês estiverem se alimentando bem, vocês conseguem permanecer longos períodos sem se alimentar com qualidade. Eu, há mais de 10 anos, eu faço jejuns não intencionais, eu faço por conta da minha rotina, porque eu não vou ficar parando para comer na frente do cliente. Então eu chego a fazer 20 horas de jejum, 15 horas de jejum. Só que por que eu não costumo ficar declarando que eu faço esse tipo de conduta? Que já é um estilo de vida para mim, mas não é fanatismo, isso é uma coisa natural para mim. Por que eu não gosto de ficar falando muito sobre isso com pessoas leigas? Porque para eu chegar aqui eu preciso explicar todo esse mecanismo. E para eu explicar todo esse mecanismo aqui, eu preciso de tempo. E não é todo mundo que tem esse tempo para ouvir e nem eu vou ter essa disposição toda para dar essa consultoria. Então temos muitos profissionais que não entendem esse mecanismo. Já conversei com muitos profissionais que infelizmente ainda não estão inteirados dessa parte bioquímica. E na pós-graduação nós falamos bastante sobre isso aqui, só que com outro foco, né? Porque lá a gente tem um foco mais no exercício físico. A gente falou um pouco sobre o jejum e infelizmente o profissional que estava nos orientando dentro da pós-graduação não era um profissional capacitado para poder falar sobre o jejum. E tanto que ele colocou como foco que o jejum era para emagrecimento. O jejum ele não é para emagrecer. Ele é uma ferramenta que vai dar aquele aperto nos parafusos e vai te ajudar a acelerar esse processo de emagrecimento. Ele é só mais uma ferramenta. Quais são as outras ferramentas? O exercício físico, a baixa ingestão de carboidratos de má qualidade, a alimentação bem fibrosa que vai causar saciedade, então vai fazer com que você fique mais tempo sem precisar ficar se alimentando. E o último quesito aqui que eu vou falar, para finalizar, eu acredito que vocês já ouviram falar da insulina. O meu jejum, ele vai dar um descanso essencial. Deixa eu tirar aqui. Ele vai dar um descanso assim essencial e fenomenal pro meu pâncreas. Porque o meu pâncreas, ele depende de um hormônio carreador que ajuda na sinalização para poder fazer o transporte do açúcar para dentro do músculo. O açúcar, imagina que ele é uma pessoa e o músculo aqui é uma balada. Ou uma casa, é uma balada. Imagina que é algum lugar que você quer ir. Só que para chegar até aqui, o caminho ele precisa de uma rota e ele demanda um esforço, tá? Então, o meu pâncreas, toda vez que eu como um carboidrato, comi vou colocar açúcar, mais fácil. Toda vez que eu como um açúcar, toda vez que eu como um açúcar, eu preciso ativar esse órgão aqui. E esse órgão, ele libera a insulina. E a insulina, ela é como se fosse uma porta de entrada do açúcar. Então a insulina ela vai ajudar o açúcar, ela vai pegar na mãozinha do açúcar, vai levar ela até aqui dentro, ó, através de uma proteína que a gente chama de GLUT2. Eu não vou nem escrever ela aqui para não confundir vocês. Mas GLUT4, desculpa, não é nem GLUT2, é o GLUT4. Através do GLUT4 a insulina vai ajudar o açúcar a entrar dentro do tecido, ou tecido muscular, ou outros tecidos que requerem alta potência. Só que, como a gente faz uma alimentação às vezes de 1 em 1 hora, a gente fica dando pancada no pâncreas o tempo todo, dando pancada e liberando esse hormônio aqui, que é a insulina. E qual o problema da gente ficar com a insulina alta? Ela se refere a um processo já de pré-diabetes, de resistência. O seu corpo cria uma resistência, porque toda vez você fica pedindo para liberar insulina, só que eu libero a insulina chega aqui, o estoque é limitado, não tem como eu
colocar todo o açúcar para dentro do músculo e nem para dentro da célula. Vai virar gordura. Então a insulina não serviu de nada às vezes. Você já comeu açúcar demais. E essa insulina aqui, quando ela recebe informação que a porta daqui está fechada, ela faz isso aqui, ó, então vai lá para dentro do tecido adiposo. Ela é lipogênica, que a gente chama. Ela tem um alto potencial de melhorar a estocagem do carboidrato em forma de gordura. Por isso, o jejum ele vai ser fundamental também para dar o descanso no seu pâncreas. Para você não ter uma falência pancreática e para você não ter o estímulo da pré-diabetes ou a pré-diabetes ou a diabetes, né, em si, um problema para você de vez. E quando você chegar aqui na diabetes, acabou, tá? É difícil reverter esse quadro. É possível? Diabetes. É difícil. Não é impossível. Só que para algumas pessoas vai ser quase impossível se não tiver a orientação correta. Então, o jejum, ele é fantástico. Fantástico. Quem ainda não vivenciou uma experiência com jejum, os resultados com jejum, óbvio, com alimentação super potente, forte, uma alimentação saudável, cheia de nutrientes, quem não experimentou esse tipo de prática, faça a nossa primeira etapa do jeito correto. A primeira etapa, eu não falei para vocês, mas a primeira etapa do nosso desafio é uma preparação para vocês chegarem aqui. Eu não quero que vocês cheguem aqui de qualquer jeito. Isso aqui não é para qualquer um. Tem gente que vai falar assim, eu não consigo. Você já começou errado. Se você utilizar essa palavra eu não consigo, realmente você não vai conseguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar. E eu estou ajudando vocês aqui, eu estou segurando na mãozinha de vocês para vocês chegarem aqui com mais eficiência e com certeza conseguirem realizar o jejum. Então, gente, vocês têm dúvidas sobre esse processo? Ficou difícil entender? Ficou complicado? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, parou no jejum, ia começar a falar de jejum na parte para ganhar massa boa, jejum também é bom. Sim, com certeza, jejum é excelente para ganhar massa muscular também, de qualidade. Jejum não emagrece. O jejum não é, o objetivo principal dele não é emagrecer. Bem como o objetivo de você fazer exercício físico de alta intensidade também não é para você emagrecer, tá? O que vai fazer o processo de emagrecimento é essa ferramenta aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Se eu pegar, vou dar um exemplo aqui, se eu pegar uma TV para consertar, eu consigo consertar ela com uma chave de fenda só? Pensem aí, eu consigo consertar com uma chave de fenda só? Às vezes eu vou precisar da outra chave de fenda, vou precisar de um alicate, vou precisar de uma solda para poder consertar. Então é uma questão multifatorial. Não adianta você querer só com a chave de fenda, querer consertar tudo isso aqui. Por isso que eu falo que o jejum ele não é para emagrecer. Ele é uma ferramenta que vai ser fundamental para vocês poderem consertar o metabolismo energético de vocês. A maioria aqui, eu tenho praticamente certeza que está com tudo isso aqui transtornado. Está com isso aqui, sabe, em pane. Você tem um corpo aqui, um instrumento aqui em pane. E eu estou utilizando várias ferramentas para poder consertar. Uma ferramenta vai abrir a TV. A outra ferramenta vai tirar os parafusinhos menores. A outra ferramenta vai tirar alguns aramezinhos que estão ali entrelaçados. Então, cada ferramenta vai ter um papel dentro de toda essa estrutura aqui. Vocês conseguiram entender por que o jejum não é para emagrecer? Ah, Jennifer, você sabe por que você sabe por que não rendeu? Realmente, diante do jejum não vai render. Principalmente se você tem esse metabolismo aqui perturbado. Porque o açúcar, ele é energia turbo. Ele te dá aquela disposição. E você está num processo de transformar o açúcar. Você não quer mais açúcar de fora. O açúcar de fora, ele dá energia rápida. Ele dá mais disposição ao açúcar que vem de fora. O problema é, no primeiro dia, você querer energia no jejum. Você não vai ter. O seu corpo ele demora para criar esse mecanismo na gliconeogênese. Ele vai ter que ter um prazo para poder fazer isso. E dentro desse prazo você vai ficar sem energia, indisposta. Às vezes vai dar dor de cabeça.
não só com o jejum, mas a baixa ingesta em carboidratos. Por isso que a gente não está fazendo um direcionamento para vocês baixarem carboidrato agora, tá? Vocês têm que fazer isso de forma gradual. Sem carboidrato de fora, o seu corpo ele fica murchinho. Só que aí ele vai criando um mecanismo lá dentro. Eu não quero você assim, eu não quero você assim murchinho. Vamos criar um mecanismo para ela melhorar, para ela ter mais disposição. E aí que ele começa a acessar aquelas gorduras difíceis, transforma em açúcar e você começa a ter mais disposição. Já tem gente que finalizou o nosso primeiro grupo dos 40 dias, que vai treinar em jejum de 24, 20, 15 horas, com uma energia descomunal. Ok? Por quê? Porque já deu aquele prazo, um prazo bom, para o próprio corpo fabricar o açúcar. E fabricar de forma eficiente. Só que isso tem um prazo, gente. Isso é uma ferramenta. Isso tem um prazo. Não é para você fazer todo dia, não é para fazer toda hora. Por isso que a gente fala que é jejum intermitente. Ok? Quem está começando vai começar o jejum só na segunda etapa, é isso? Exatamente, não vai começar agora. Isso, ô Jennifer, o corpo ele vai ter que acostumar. Você não quer que ele aprenda de vez. Assim como você não vai aprender isso aqui da primeira vez que eu estou te mostrando, às vezes você vai ter que rever esse vídeo para você aprender. Ou às vezes você vai na escola, você não aprende no primeiro dia a ler e a escrever na sua escola. A tia tem que pegar na sua mãozinha, ajudar você a escrever o beabá. Aí depois você vai e aprende que B mais A é Ba e que B mais E. O seu corpo também está no beabá. Porque você fez ele esquecer, a vida inteira você fez ele esquecer como é que ele fazia isso aqui. Ele não sabe mais consumir reserva, que está inacessível. Ele não sabe mais fazer exercício em alta intensidade. Por isso que é importante, coloquem mais momentos de alta intensidade na vida de vocês. Em que momento que vocês podem fazer isso melhor? Pegou uma escada para subir, sobe correndo. Bota um momento de alta intensidade. Sinaliza para o seu corpo que ele precisa de açúcar. Ele precisa ter açúcar estocado ali. Não é só o do sangue que ele tem que ter, não. Ele tem que ter lá dentro do músculo, que é o que a maioria já não tem mais. Açúcar dentro do músculo, que é para dar aquele turbo. O corpo também ele já desaprendeu a tirar aquela gordurinha. Ensina ele. É você que vai ensinar. Eu estou te dando aqui, eu estou pegando uma lanterna e acendendo aqui e mostrando o caminho para vocês. Mas eu não posso andar por vocês. Eu já ando por mim. Eu estou segurando a lanterna e estou andando. Agora não adianta de nada eu apontar a lanterna ali, ó, é ali que você tem que ir. E você ficar aqui paralisado. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou. Ah, eu não sei. E tá aqui paralisado. E eu ali apontando o caminho, é só andar. Eu falo pra você, é só andar. Às vezes você vai tropeçar, vai cair, levanta de novo, vai machucar o joelho. Mas levanta, eu já tô mostrando o caminho. Ai, mas eu vou cair ali, vou me machucar. Eu não... Anda, desgrama. Anda, vai se machucar, vai quebrar a cara, vai dar vontade de desistir. Só que tem um monte de gente que já chegou lá na frente, você tá aqui chorando. Então, a escolha é de vocês. Vocês têm escolha de seguir ou não seguir. Eu não posso andar por vocês. Eu posso acender um holofote, mostrar pra vocês o caminho, mostrar que vocês estão sendo enganados a vida inteira. Desculpa, mas vocês estão sendo enganados. A partir disso aqui, ó, de tudo isso aqui, vocês vão passar a economizar uma grana do caramba, tá? Vamos lá. Entendi, o corpo tem que acostumar uma vez por semana. Calma. Você pode até fazer agora de forma experimental, tá? Mas já na segunda etapa, nós já vamos fazer a orientação do jejum para vocês começarem. Uma vez na semana, sim. Pelo menos uma vez na semana, tá? O grupo dos 40 dias, tem gente que já faz todo dia, tá? Tem gente que todos os dias já faz, que aquilo ali já virou um estilo de vida mesmo. Mas eu acredito que quando a gente consegue tocar o coração de vocês, consegue chegar lá na ferida e consegue tirar aquele excesso de sujeira, de coisa que tem em cima, aquela ferida ela cicatriza do jeito certo. Agora, se eu chego lá e só esfrego mais, ela machuca mais ainda. Então, eu estou tentando levar de vocês de uma forma sólida, para um caminho melhor, para o emagrecimento de vocês de forma sustentável, para que vocês levem isso para o resto da vida de vocês. Muita gente torceu o nariz quando eu falei que ia fazer esse desafio. Muita gente torce o nariz até hoje falando do desafio dos 40 dias. Eu não gosto de ficar rotulando o tipo de conduta que a gente toma aqui. Eu não gosto nem de ficar falando muito que a gente faz jejum. Porque tem gente, igual vocês mesmos estavam dentro do grupo, acharam um absurdo. Já, pô,
ficar tantas horas sem comer, mas vocês estão certos de achar um absurdo. Porque ninguém ensina isso. Infelizmente. Aí quem fica com o papel de ensinar, às vezes nem sabe que existe, ou às vezes nem sabe como ensinar. Então, como eu aprendi a técnica, eu aprendi a forma de poder passar isso para vocês, eu tô aqui me dispondo para iluminar o caminho. Então, só falta vocês andarem. Tenham calma, que a gente vai falar mais do jejum na hora certa. A gente já tá no 6º dia, né? 6º ou 7º dia? 6º dia. Nós estamos no 7º dia do desafio dos 40 dias, tanto para o grupo avançado quanto para o grupo que não está avançado. E daqui 3 dias vocês vão receber o cronograma de atividades. Vai ter orientação do jejum, óbvio, para esse grupo que tá começando, tá meio perdido ainda, não sabe muito bem o que fazer. Eu gosto dessa confusão porque aí vocês vão fazendo perguntas mais direcionadas. Façam perguntas, não durmam com a dúvida, tá? Gente, então eu vou finalizar aqui nossa live. Chega, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Se não entenderam, mandem dúvidas, mandem comentários lá no nosso grupo, manda no privado, manda o escambar o que for, mas não durma com a dúvida, não morra com a dúvida. Quem quiser experimentar o jejum, fica à vontade para experimentar. Eu não vou orientar ainda, não vou direcionar, mas fica à vontade. O principal aqui eu já falei, tá? E não deixem de se alimentar bem. Evitem de comer as porcarias, porque para começar um jejum tem que estar com o corpo limpo, tem que estar com o corpo desintoxicado, para não sentir os efeitos de estresse excessivo, que também vem dor de cabeça, irritabilidade. Depois isso passa, tá bom? Então uma boa noite para vocês. Vou encerrar aqui o vídeo. Muito obrigada, tá? Eu já janto 8 horas e depois só vou comer 7 horas da manhã, quase 5 horas. Tomo uma água com limão e faço 15 minutos de tabata. É legal assim? Por enquanto tá tranquilo, tá bom. Depois a gente vai incentivar você a melhorar essas horinhas aí de jejum, tá? São poucas horas ainda de jejum, tá fazendo 11 horas de jejum. Mas depois a gente vai orientar, mas primeiro limpa o seu corpo. Deixa o seu corpo limpo, ok? Então tá, gente, uma boa noite pra vocês. Até a próxima, hein?